Bom dia, bom dia! Mais uma live que nós estamos realizando aqui no perfil. E o tema de hoje vai ser para você que separa os seus produtos dentro de loja apenas por categoria. E eu vou te explicar o porquê que esse formato de exposição ele não é o mais inteligente, o mais interessante para sua loja. Então, quem está chegando na live agora já envia para algum lojista, para quem trabalha em loja, para entender o porquê que a gente trabalha de forma diferente dentro do visual merchandising, como tudo isso pode agregar ainda mais nas vendas dentro da loja de vocês. Vamos aguardar o pessoal ir chegando para a gente começar o conteúdo aqui. Mais uma live que é praticamente uma aula, né? Eu fiz até um post sobre isso, explicando, né, que esse formato de exposição, de separar apenas os produtos por categorias, pode estar prejudicando as suas vendas e você nem sabe, tá? Então, olá para quem tá chegando. Esse formato de exposição não é, gente, que ele esteja errado, ele esteja equivocado, tá? A gente tem várias maneiras de expor o nosso produto dentro de loja. E a questão é que esse é um formato que foi muito utilizado antigamente, mas que hoje nós temos outras maneiras de trabalhar o produto dentro de loja. Porque o varejo é isso, a gente vai se adaptando e vai melhorando a nossa maneira de trabalhar o produto dentro de loja, a nossa maneira de atender o consumidor, a nossa maneira de fazer o marketing, tudo isso vai evoluindo. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes dentro de loja para que a gente não fique preso a um modelo, a um formato de exposição que já está ultrapassado, né? Então esse formato de exposição que a gente fala que é separado por categorias, o que seria isso? Porque às vezes a gente vai usando termos dentro do VM e que vocês falam, meu Deus, mas é isso mesmo que eu tô entendendo? Será que é isso que ela tá falando? Então, o que seria exatamente separar os produtos por categoria, né? Então, é aquela arara bem tradicional, onde a gente separa apenas por camisetas. Então, é a arara das camisetas, a arara das calças, a arara dos vestidos. Muitas vezes ainda separado por tamanho. E mais uma vez, reforçando para vocês, gente, não é que isso esteja errado. Meu Deus, eu tô fazendo errado na minha loja. É que se você mantém esse formato de exposição pela loja toda, isso aí pode sim impactar as suas vendas, por vários motivos que a gente vai falar dentro dessa live. Primeiro ponto, esse formato de exposição, ele é um formato que é mais utilizado em lojas populares, tá? Onde a gente tem um grande fluxo de clientes e a gente trabalha a exposição de produto de uma maneira mais simples, mais simplificada, para facilitar o atendimento do consumidor, porque ele chega na loja, ele quer encontrar um produto fácil, rápido, pagar pouco nesse produto e ir embora logo, né? Então a gente trabalha esse formato de exposição mais simples. Caso você tenha um produto com valor mais agregado, né? Você seja uma loja mais boutique, uma loja mais de departamento, e você tem um valor mais agregado desse produto, você vai precisar fazer uma exposição mais atraente desse produto, correto? Então, esse formato de separar por categorias é um formato mais antigo, que a gente já viu muito em lojas populares, mas que hoje nós temos opções melhores. Não significa que em lojas populares a gente não vai fazer essa separação de produtos por categorias, mas ainda assim a gente vai estar mesclando as categorias dentro da própria arara, né, ou próximo dessa arara. A gente não vai ter um único setor das camisetas, a gente não vai ter um único setor das calças. Por quê? Porque isso não favorece a venda casada. Então, o que acontece geralmente dentro de loja quando a gente tem esse formato de exposição? O vendedor, ele precisa estar o tempo todo tentando convencer o cliente a levar mais do que um produto. Quando a gente monta a arara mesclando as categorias, né, a gente consegue fazer essa sugestão do cliente levar mais do que um produto de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira mais fácil. Então é por isso que vocês veem nas fotos, nos vídeos que eu faço, né, das assessorias de VM dentro de loja, que a gente combina as categorias de produto. Por quê?
Porque a gente influencia o cliente a levar mais produtos, sem você precisar insistir na hora do atendimento. Porque tem muito cliente que também gosta de comprar sozinho. Então a gente tem que estar com a loja preparada para esse cliente que quer comprar sozinho e para esse cliente que vai ter essa assistência da vendedora, da consultora de vendas, enfim, da sua equipe ali dentro de loja. Então, quando a gente pensa no varejo para o futuro, do que já está acontecendo e principalmente para o futuro, a gente precisa organizar a exposição desses produtos dessa maneira, que permita esse cliente ter essa compra intuitiva. Bom dia, Ayrton, bom dia para quem está chegando. Estamos mais um dia aqui falando de VM, falando de exposição de produto. E a live de hoje é para falar sobre essa questão, gente, de separar os produtos simplesmente por categoria. Mais uma vez, não é que esteja errado, que esteja equivocado. Tudo depende do estilo da sua loja e do objetivo que você tem. Mas eu provo para vocês que quando a gente trabalha as categorias de produto, né, a gente faz uma mescla dessas categorias, a gente consegue ter um retorno muito melhor de vendas, uma venda que acontece mais fácil, um giro do estoque de vocês, dos produtos de vocês, de uma maneira mais inteligente também. Então, qual que seria, né, o maior problema dessa questão de vocês trabalharem os produtos, trabalharem toda a loja separada por categoria? Primeiro ponto, ele já passa essa imagem de uma loja mais popular. Então, se a sua loja não é tão popular assim, você tem um ticket mais agregado de produto, automaticamente você vai ter que ajustar a exposição de produto também, porque tudo comunica, né? A maneira que você expõe o seu produto dentro de loja, ela tá passando uma mensagem para o cliente o tempo todo. O manequim, os cabides, o formato de exposição, então se é separado por categoria, por cores, por estilo dentro da loja, tudo isso comunica alguma coisa para o teu cliente. Segundo ponto, é um formato mais antigo, mais ultrapassado, e quando a gente não tinha tanto conhecimento em VM, nem existia VM aqui no Brasil ainda, né, gente? É um formato que funcionou muito bem em outros momentos, mas a gente sempre tá olhando para o futuro, então não é porque você sempre fez assim e que deu certo, que significa que daqui 5, 10 anos vai continuar funcionando. Se vocês analisarem o varejo hoje em dia, ele já está muito diferente. A gente teve essa grande diferença, essa mudança de comportamento do nosso cliente, que foi impulsionada pós-pandemia e que continua agora, gente, com essa questão de tecnologia, cada vez mais. Então não dá pra gente falar, eu sempre trabalhei assim dentro da loja e deu certo, e ser um pouco teimoso nisso, de não querer mudar, porque o mundo está mudando, o comportamento do cliente está mudando o tempo todo. Então a gente precisa ir se adaptando e criando dentro de loja uma exposição que seja mais atraente com esse público. Hoje a gente é bombardeado de informação o tempo todo, então esse formato mais antigo de expor o seu produto, ele não vai atrair o consumidor da mesma maneira que ele atraía há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Por quê? Porque hoje a mente do consumidor está completamente diferente. Nós estamos muito mais acelerados, nós temos muito mais informação, nós temos muito mais referências com a internet para fazer comparativos, que antes a gente não tinha. O Ayrton falando, né? Eu como quase jurássico, me lembro dessa época, né? O Ayrton já faz VM há muito tempo, que eu tenho de idade, o Ayrton tem experiência dentro do VM, né, gente? Então, a gente tá falando de uma experiência que o Ayrton acompanhou um varejo que antigamente funcionava essa exposição de produto de uma maneira mais simples, né? Hoje em dia não mais, porque o cliente está mais exigente. Ele está mais exigente em relação aos produtos, em relação à maneira que o produto está sendo exposto dentro de loja. Ele está mais exigente com o atendimento. Ele está mais exigente com tudo. Por quê? Hoje ele tem comparação, que antes ele não tinha. Dentro da sua cidade você tinha 3, 4 lojas que vendiam um determinado produto, a concorrência não era tão grande, ele não comparava você com lojas da internet, com influencers, ele não comparava com nada, ele não tinha base. Hoje em dia ele tem. Então, para ele olhar para sua loja e para a loja do concorrente, para as inúmeras lojas concorrentes, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Bom dia para quem está chegando agora. Então, por que a gente fala que esse formato ele acaba atrapalhando as suas vendas ou ele pode estar atrapalhando, né, de você vender mais? Porque ele é realmente associado a um padrão de loja mais popular, é um formato mais ultrapassado de expor. Hoje em dia a gente tem outras maneiras, outras técnicas, outras estratégias já comprovadas que tem um retorno melhor de exposição. A loja, quando a gente trabalha ela separada simplesmente por categoria, ela passa um ar de que a loja está sendo simplesmente um depósito de mercadorias. E eu já fiz um post sobre isso, foi um post que teve um retorno muito bacana do pessoal.
de um comparativo de uma loja sendo simplesmente um depósito de mercadoria, onde você pega o seu produto, pendura na arara e reza para que ele venda, basicamente, né, gente? Não tem estratégia, não tem técnica nenhuma. E uma loja que realmente tem estratégia de visual merchandising, né? Porque quando a gente olha, o visual ele já encanta. Essa parte visual, como o próprio nome já diz, visual merchandising, é uma parte das estratégias. A parte de organizar a loja, de coordenar as cores, de montar os looks, é a parte visual do VM, gente. A parte estratégica é que a gente vai trabalhar nesse visual os produtos que vocês precisam vender no estoque de vocês. A gente vai trabalhar essa venda casada para influenciar o cliente a levar mais do que um produto. E isso vai ser algo que a gente vai estar dando para o cliente muito mais do que um produto. A loja não é só um depósito de mercadoria, não é só uma troca de mercadoria e do dinheiro do cliente. Ela acaba sendo uma troca de uma informação de moda, de você ensinar o teu consumidor como utilizar aquele produto, como fazer o valor que ele está investindo naquele produto ter um retorno melhor. Então, eu comprei esse blazer laranja, ele combina com branco, ele combina com azul, com verde, com amarelo, com vermelho. Eu vou dando sugestões para o meu consumidor dentro desse VM que mostram para ele que eu não estou simplesmente interessada no dinheiro que ele está me dando em troca desse produto, que eu realmente quero agregar algo a mais, né, na vida nesse consumidor. E isso diferencia vocês também dos concorrentes, porque ele consegue ter essa percepção, mesmo que não seja tão clara, que ele não consiga ter esses detalhes que eu tô passando para vocês, do porquê que a gente faz essa coordenação de produto, mas ele consegue perceber que tem diferença na sua loja, que ele consegue comprar de um jeito mais fácil, que é encantador, que a gente já falou em outras lives, da questão de gerar novidade para o cliente. Parece que a loja tem novidade o tempo todo, mas você vai estar simplesmente coordenando os produtos que você já tem. Então, é esse poder que a gente consegue ter quando a gente mescla as categorias de produto de uma maneira inteligente e estratégica com o visual merchandising. Agora, se você tem os seus produtos simplesmente separados por categoria, você mostra para o cliente, por exemplo, uma camiseta. Show! Aí você quer vender a calça junto. Você vai ter que convencer o consumidor, fazer ele ir para o outro setor. Lá naquele setor, você vai ter que procurar uma calça na numeração dele, no modelo que ele quer, para mostrar para ele que aquilo funciona. Quando dentro do VM, com um look frontal, a gente resolve isso em segundos. Porque o cliente vai bater o olho, vai ver que aquela camiseta fica legal com aquela calça, com aquela jaqueta, com aquele cinto, com aquele calçado. Automaticamente, ele bate o olho e já entendeu que aquilo funciona, sem o vendedor ter que dizer uma única palavra. E vocês, olhando nessa parte, né, como profissionais que trabalham no varejo, às vezes parece que não é tão claro assim. Mas quando vocês vão em uma loja que tem um bom VM, vocês conseguem ter essa percepção que a loja encanta. Então, nós mesmos, trabalhando no varejo como consumidores, a gente sabe diferenciar quando uma loja encanta e quando ela é só mais do mesmo. O Ayrton fez um comentário muito legal a respeito de comportamento do cliente, né? Que o lojista tem que entender é que hoje o cliente tem expectativas em relação aos pontos de venda, que antes ele não tinha acesso a informações e hoje ele quer validar e confirmar na sua loja, né? Ele vê na rede e busca esse contexto dentro de loja, e a loja tem que entregar para ele. Então, é exatamente isso. Hoje a gente tem comparação que antes a gente não tinha. Ele vai para a loja querendo uma expectativa. Ele vai para a loja querendo encontrar um espaço bacana. Ele quer chegar na loja e encontrar aqueles looks que ele viu no provador que você fez lá no Instagram. Ele quer chegar na loja e ter as sugestões, as dicas de moda que você tá passando para ele lá nas redes sociais, mas que às vezes tem essa quebra. Ele vê uma coisa no online, quando ele chega no ponto de venda que seria para continuar um encantamento, não tem. Porque, gente, uma arara simplesmente separada por camiseta, ela não encanta ninguém. E eu trouxe algumas imagens aqui que eu vou passando pra vocês já na sequência, pra vocês terem essa diferenciação, que eu acho muito legal aqui agora que a gente consegue fazer isso nas lives e vira basicamente uma apresentação pra vocês irem entendendo, porque o visual, ele realmente tem esse poder, né, da gente entender como isso faz diferença na nossa vida. Então, por exemplo, a gente tem uma loja aqui, que a gente consegue ter essa diferenciação de exposição para os clientes. Calma aí, gente, que eu tô procurando a imagem aqui para vocês. Então, o que acontece? Essa daqui. Essa loja, nesse caso, tudo bem, não vamos focar em questão de mobiliário, que o mobiliário realmente, ele é um pouquinho mais
antigo e tá tudo bem, porque a gente sabe que tem várias lojas que eu atendo e que me seguem que ainda tem um mobiliário que foi feito com essa parte, né, de marcenaria, muito MDF, enfim, nesse formato de arara de 2 alturas. E aí eu recebo muito essa mensagem também do Gisele, mas as minhas araras são de 2 alturas, então eu não consigo fazer o VM na minha loja. Consegue sim. Vou te mostrar que você consegue. Por quê, gente? O VM ele não é limitado a um tipo de mobiliário, ele não é limitado a um tipo de produto, a um tipo de loja, né? Porque o VM ele é um conjunto de estratégias para venda. Tem o visual e tem a parte estratégia de vendas mesmo. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem uma arara de 2 alturas com os produtos separados por categoria, mais ou menos separado por cor. Então, que imagem essa loja ela acaba passando, né? Que é um produto com valor mais acessível, que é uma loja mais popular, porque ela tá nesse formato de exposição. Porém, quando a gente faz uma coordenação de produto alinhada com o estilo da loja, que nesse caso não era uma loja tão popular, haviam produtos com valor mais agregado, a gente consegue ter esse resultado aqui. Parece outra loja, eu sei. Sempre parece outra loja depois que os VMs passam, né? Mas o que acontece aqui, gente? Nesse caso, percebam que a parte de baixo eu mantive por categorias. Por quê? Porque a gente trabalhou ali algumas calças jeans, até pelo fato da arara ela ser de 2 alturas, então isso acaba limitando às vezes a questão de altura de produto. Eu não consigo colocar, por exemplo, uma calça presa no cabide da maneira tradicional, né, com o cabide de presilha, mas eu consigo fazer um truque ali com o jeans. Então embaixo eu fiz uma reposição de jeans e na parte de cima eu tenho várias blusas, né, que combinam com essas calças que estão na parte de baixo. Eu ainda mantive uma certa separação por categorias, diferente do que estava antes, claro. Por quê? Aqui a gente teve separação de cores, então as outras cores que não estão nesse espaço aqui, elas estão em outros lugares da loja, né? Porque as cores, elas ajudam muito a gente dentro do VM a atrair o olhar do consumidor. Nós somos influenciados por cores desde criança. Então elas ajudam isso, a gente reforçar as técnicas que a gente está usando dentro do VM, facilita para o consumidor, porque se ele gosta dessa cor, ele já vai ser direcionado para esse setor da loja também. A gente consegue ter essa facilidade também para entender o quanto que você tem dessas cores dentro do teu estoque, que tem muito lojista que vai comprando e não faz nem ideia do quanto tá comprando de cada tonalidade. Às vezes é uma cor que nem vende tão bem e você tá com a tua loja abarrotada, mas quando esse produto tá espalhado, você não consegue ter essa métrica do quanto você tem dentro de loja. Então, o que acontece aqui? A gente, de certa forma, do lado direito, manteve essa separação por categorias. Na parte de baixo eu coloquei calças de 2 tamanhos diferentes e na parte de cima eu tenho peças que combinam com essas calças. Então, para fazer a venda para o consumidor fica muito mais fácil, porque eu já vou sugerindo para ele combinar com uma jaqueta jeans, combinar com blazer, com blusas diferentes que eu tenho na parte de cima. Então, na hora da venda, o cliente e vocês já conseguem ter essa percepção de uma venda mais interessante. Já do lado esquerdo, eu retirei uma das bases do meio da arara e eu coloquei looks longos. Então, ali eu consegui colocar vestidos, montar propostas de looks no cabide de corpinho. Então, a gente não trouxe simplesmente peças curtas, separadas por categoria. Do lado direito, sim. Do outro lado, eu fui trabalhando peças longas. Então, eu trouxe vestido, macacão, montei looks completos, que vai influenciando o consumidor também. Às vezes, ele quer chegar na loja, ele não tem tempo da vendedora ficar pensando o que combina com a blusa que ele gostou. Agora, se você já tiver isso pronto, ele vai direto pro provador, a venda é muito mais rápida, você resolve o problema dele rápido, porque é isso que a gente faz, o cliente chega até nós com um problema, entre aspas, e nós entregamos para ele uma solução. A analogia com a cozinha e gastronomia é a minha estratégia. É possível reproduzir receitas e pratos maravilhosos se eu não tenho as panelas e equipamentos iguais aos de um chefe? Sim, então é exatamente isso. Eu não preciso ter o melhor equipamento do mundo, né? Eu tenho que saber a receita para isso, né, Ayrton? Esse que é o ponto. É uma analogia muito interessante, porque às vezes a gente olha e fala, eu só consigo fazer VM se eu tiver tal mobiliário, se eu tiver tal produto, se eu tiver tal cabide. Não, gente, se vocês tiverem conhecimento de visual merchandising, vocês transformam a loja de vocês independente do estilo da loja. E o mais bacana é que contratando um VM para ir até a sua loja, ele vai te direcionar para você ter esse retorno financeiro com os produtos que você já tem em loja e vai te passar as sugestões do que você pode melhorar futuramente. Então, quando você for
organizar a sua loja, fazer uma reforma, enfim, investir em qualquer parte estrutural da sua loja, seja cabide, seja manequim, seja mobiliário, iluminação, você vai ter esse direcionamento para fazer isso da maneira correta, tá? Porque eu falo a gente, porque eu sei que o Ayrton também faz muito isso dentro de loja, a gente não poupa conhecimento, então a gente vai direcionar vocês a fazerem as melhores escolhas pro ponto de venda de vocês, pro estilo da loja de vocês. Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês de como a gente consegue mudar, e eu tenho outros exemplos também aqui, separado por categoria. Então, o que a gente tem? A gente tem uma arara das calças e das saias midis, né? Gisele, é errado? Mais uma vez, eu bato nesse ponto para vocês não ficarem falando por aí. A Gisele falou que o jeito que eu tô fazendo é errado. Não é que é errado. Existem maneiras melhores. Vamos usar dessa maneira. Existem formatos melhores, mais inteligentes para você vender o teu produto. A questão é, sem você ter conhecimento de como coordenar uma arara, realmente você não vai conseguir montar, tá? Que é isso que eu ensino nos meus treinamentos, é isso que eu faço nas assessorias presenciais. A questão da montagem da arara tem todo um conhecimento, tem técnica por trás disso, mas não significa que você não possa fazer isso na sua loja. O mobiliário não é um empecilho, o cabide que você tem não é empecilho, o que falta realmente é o conhecimento em VM, tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem mais duas araras separadas por categorias, inclusive é da mesma loja. E aí você olha assim, não atrai o olhar do consumidor. Principalmente, gente, porque essa arara aqui era uma arara que ela ficava escondida atrás de um pilar. Então, a gente já tem um bloqueio visual do cliente para esse espaço. Então, pensando de uma maneira estratégica, o que eu preciso fazer dentro de loja? Se eu deixar o produto exposto só assim, ele não atrai o olhar do cliente. Eu vou chegar ali, por exemplo, vou pegar aquela calça que tá ali com animal print. Eu combino ela com o quê? É isso que o cliente vai perguntar. Ele vai olhar para essa calça e falar, olha essa calça, que linda, que maravilhosa. Ele vai falar, com o que eu combino isso? Ele não consegue ver. Aí vai o vendedor pra arara do laranja, pra mostrar que combina com laranja. Vai pra arara do preto e do branco, porque é o clássico, né, que vai combinar com essa calça. Você vai gastar, gente, um tempo e uma energia para convencer esse cliente e dificilmente você vai conseguir fazer ele levar essa calça pro provador. Se você montar ela num provador, né, no Instagram ou na vitrine, pode ser que o cliente se encante e entre provar na loja. Por quê? Porque você está mostrando para ele como usar. Agora, se já tiver pronta essa proposta na arara, fica muito mais fácil você convencer de que aquilo funciona. Porque é visual, ele vai bater o olho e ele vai entender que aquilo funciona. Então, é esse o ponto. Muitas vezes vocês têm produtos muito, muito, muito bonitos dentro de loja que se perdem porque eles estão nesse formato de exposição, separado por categoria. Mesmo que vocês façam, como nesse caso aqui, uma leve separação de cores, gente, fica uma bagunça visual. O cliente não consegue ver a beleza e ver o potencial daquele produto. Nem você consegue ver o potencial. É um produto que quando você comprou, você achou ele muito bonito, mas quando ele chegou dentro de loja, ele se perde, porque você está usando a loja como um depósito de mercadorias. Você pega todas as suas calças e você põe dentro da arara e você faz uma oração para que aquilo venda. Porque aí você fica falando pro cliente, nossa, essa calça é linda, mas ele não consegue ver a beleza, você não tá mostrando para ele a beleza desse produto. O Ayrton reforçou uma coisa muito bacana, né? Na minha ótica não existe certo ou errado, e sim o melhor ou pior ideia para o momento. É exatamente isso, gente. Existem opções melhores ou piores, né? Que vão facilitar a sua vida ou vão dificultar a sua vida dentro de loja. Nessa foto, por exemplo, para um lançamento de coleção em que precisamos contextualizar as ideias de moda, será incompleta, mas se for uma liquidação, o formato monoproduto facilita e agiliza a compra. É exatamente isso. Pensando no dia a dia de loja, né, numa venda casada, em algo que você quer agregar para o cliente, que é o que eu falo sempre, né, da gente criar mini coleções dentro de cada arara para o consumidor, esse formato não funciona. Se for promoção, sim, porque promoção é outro formato. Promoção, o intuito da venda é outro. O cliente está indo buscar preço, ele não está interessado nas combinações que você vai montar, ele está indo por outro objetivo. Mas se você vai vender produto com preço cheio, você tem que oferecer algo a mais. Você está num lançamento de coleção, o cliente espera algo a mais. E isso é um tema até que já comentaram comigo que vai ficar para uma próxima live, dessa questão da gente analisar a parte de compras já pensando no visual merchandising, né? Porque às vezes você compra ali 2, 3 peças perdidas só porque você achou elas lindas, mas que chega na loja você tem dificuldade de montar um bom VM com elas, e aí elas acabam ficando, né, paradas dentro de loja. Então,
Nesse caso aqui, o objetivo não era uma promoção. Então a gente tem que estar pensando que se eu quero mostrar como se fosse um lançamento de coleção, eu tenho que expor esse produto de uma maneira mais inteligente, que foi isso que a gente fez. Deixa eu até arrastar aqui pro lado minha imagem para vocês conseguirem ver melhor. Então, daquele setor onde a gente tinha produtos simplesmente separados por categoria, sem contexto algum, a loja sendo um depósito de mercadorias, a gente transformou essa arara, esse espaço, nisso daqui. Aí vocês vêm me dizer que isso daqui não encanta o consumidor de vocês, que isso daqui não parece que tem novidade na loja, que não dá curiosidade de você lá mexer nessa arara e ver o que tem de produto ali? Eu troco o meu nome se vocês falarem que isso não dá diferença. Eu troco o meu nome. Então, gente, o que acontece aqui, falando da questão de formato de exposição? Nesse caso aqui, a gente não tá mais oferecendo uma arara com a separação simplesmente por categoria. Nessa arara aqui, a gente já começa trazendo um manequim para esse ponto, porque, reforçando para vocês, era uma arara escondida atrás de um pilar da loja. Então, primeiro ponto, eu trabalho uma cor chamativa. Eu trago o vermelho, porque o vermelho vai atrair o olhar do cliente. É impossível você ver um ponto vermelho e não atrair teu olhar. Então, eu trago uma cor chamativa. Segundo, eu escolho outra tonalidade mais neutra para combinar com ela, que equilibra um pouco e que faz essa combinação para o consumidor. Eu já estou dando uma sugestão de como ele pode usar esse tom de vermelho, seja o tom de vermelho bordô com o tom do cinza. Como eu quero criar realmente um ponto para atrair o olhar do cliente, o que eu faço? Eu levo um manequim. Nesse manequim, eu já tô dando pro cliente uma sugestão de como usar aquele produto. Então, eu tô pegando as duas cores que eu tenho dentro da arara e mostrando, vestindo no manequim, que aquilo funciona. Então, eu tenho uma camisa bordô com uma saia cinza. E aí, dentro desses blocos de cores, eu tenho várias peças. Eu não tenho só calças como eu tinha antes. Eu tô tendo opções de blusas, de conjuntos, de saias, que dentro dessa arara acabam se combinando. Porque o que acontece também que é importante reforçar para vocês. Muitas vezes o pessoal olha as imagens que eu compartilho, os VMs que eu faço e acham que é simplesmente separar por cor. Então, a Gisele fez vermelho e cinza. Eu vou juntar tudo que eu tenho de vermelho e tudo que eu tenho de cinza e vou colocar na arara e eu fiz VM. Não. A separação por cor é a primeira etapa, como eu falei, é esse ponto visual que a gente faz. Só que dentro dessa arara, eu estou oferecendo para o meu consumidor inúmeras combinações de looks que vão funcionar, tá? Não é simplesmente juntar tudo que eu tenho na loja dessas cores e achar que tá tudo bem. Dentro desses blocos de cores, eu tenho o que eu sempre falo, né? Parte de cima, de blusa, blazer, camisa, com parte de baixo, saia, shorts, calça, que se complementam. Eu tenho nos cabis de corpinho ou na sequência de arara opções de looks. Então, quando o cliente vai olhando essa arara, gente, eu tenho várias sugestões que podem combinar e que ele pode ir pro provador. Isso é como se fosse realmente uma mini coleção que eu criei pro meu cliente com essas duas propostas de cores. Se a gente fosse fazer um desfile com essas duas tonalidades, eu pegava dentro dessas araras e montava 10, 15, 20 looks e botava na passarela. Se eu for montar vitrine, eu tenho pelo menos umas 3 semanas de vitrine dentro dessas araras, só trocando essas combinações de produto com duas cores. Então percebam que esse é o grande poder que a gente consegue ter com uma arara bem coordenada quando a gente mescla as categorias. O cliente tem várias sugestões de looks, facilita o atendimento para vocês, facilita provador, facilita a montagem de vitrine. Não tem porquê você não querer investir num conhecimento que vai te dar todas essas vantagens dentro de loja. Porque além do visual que encanta o consumidor, a gente tem essas estratégias que realmente facilitam a tua venda. O que acontece? Que vocês têm que ter em mente. A maneira que vocês vão atender o cliente vai mudar, tá? Não vai ser da mesma maneira que antes, do tipo, eu cheguei na loja e o cliente pediu assim, eu quero ver blusinha, e você direciona ele para uma arara e deixa ele olhando blusinha sozinho. Não. Aqui o formato de exposição e de atendimento vai mudar. Então, quando o cliente chega na loja e ele quer ver uma blusa, você já vai fazer esse filtro na conversa com ele. Que tipo de blusa você quer? Quais cores você gosta? Para que ocasião você quer? Porque dentro dessas araras, aí é assunto para outra live, a gente consegue também separar por estilo. Então, arara mais social, arara mais casual, você pode fazer separação por tecidos, às vezes. Aí, gente, entra na parte estratégica de montagem de arara de coordenação de produto. Mas entendam que,
Como é que eu vou definir como que eu vou montar essa arara depois? Vai depender da sua loja. Mais uma vez, não existe certo ou errado. Existe a estratégia que a gente vai usar naquele momento. Como disse o Ayrton, não tem certo ou errado, é o melhor ou o pior para o momento, né? A melhor situação. Então, nesse caso aqui, como era um lançamento de coleção de outono e inverno, né, de preview, o que a gente traz? As tonalidades que já estão em alta, do tom de Bordeaux, que são cores que a gente acaba usando mais no inverno também. O cinza, que também veio, né, esse inverno um pouco mais forte. Então, num ponto que estava, de certa maneira, escondido, eu trabalho as cores que estão mais em alta. Eu trago o acessório, porque ali em cima eu trouxe uma bolsa nessa tonalidade para já fazer a venda casada. Eu trago um look, eu trago um manequim mostrando que aquela combinação funciona. Eu deixo várias sugestões dentro da arara, entende? Então é um comportamento completamente diferente do cliente quando ele chega na loja e ele encontra uma arara nesse formato. E aí a gente fala assim: ai, Gisele, mas isso dá trabalho para montar. Dá, eu sei, eu trabalho com isso. Dá um trabalho sim, porque a gente tem que pensar. Vocês estão acostumados dentro de loja a fazer o básico, a não pensar na hora de montar uma arara. No máximo, vocês separam por cores. Aqui sim, a gente tem que queimar um pouco de neurônio para montar uma arara estratégica. Só que o retorno que isso traz, gente, a venda acontece de uma maneira muito mais fácil, tá? Então, na próxima semana, por exemplo, eu cansei desse vermelho com cinza. Eu vou manter o cinza, por exemplo, que é uma cor neutra. Eu tiro o vermelho, eu posso trazer o verde, que tava lá naquela outra arara com o jeans, lá no cantinho. Eu posso trazer o rosa, eu posso trazer o laranja, eu posso trazer amarelo, preto, branco. Qualquer outra cor que vai combinar com o cinza. Então, eu consigo manter a base dessa arara e eu trago uma cor diferente. Esse setor da loja vai ficar com uma cara completamente diferente. Então, é o que eu falei no post outro dia. Não é que vocês não tem produto bonito dentro de loja, o mobiliário não ajuda. O que falta para vocês é conhecimento de visual merchandising, de estratégias para coordenar o produto de uma maneira inteligente e interessante para o consumidor de vocês. Essa é uma grande reflexão. O departamento de compras influencia o VM ou o VM determina as compras? Falaremos sobre isso numa próxima live. Já está anotado para falar sobre isso. Inclusive, Ayrton, a gente pode marcar fazer essa live juntos, tá? Faz tempo que a gente não faz live juntos. Que eu acho que é um assunto muito interessante para que os lojistas consigam ter esse direcionamento e fazer as compras já direcionadas, né? Pensando no VM, pensando de uma maneira mais inteligente, porque eu sei que a maioria vai para as compras sem rumo. Chega na parte das compras, tudo é bonito, se encanta com tudo, não presta atenção no que está comprando de cores, de modelagens. Chega na loja, começa a chegar pacote de mercadoria na loja, nem lembra o que comprou. Eu conheço vocês. Nem lembra o que comprou e fala, deixa eu ver o que é isso daqui. Eu não lembro que eu tinha comprado isso. Aí na hora de montar o VM, é um Deus nos acuda porque não consegue montar VM. Deixa eu trazer outras imagens aqui pra vocês. E eu selecionei, gente, só imagens realmente com mobiliários mais antigos, pra vocês não falarem, ah, a Gisele só traz exemplo de loja boutique, só de loja nova, ou só de loja com cremalheira. Hoje eu separei imagens reais de clientes meus, de mobiliários mais antigos, pra vocês terem essa noção que vocês conseguem trabalhar isso na loja de vocês, independente do mobiliário que vocês têm. Então aqui, mais uma vez, uma loja com o formato de exposição de separação por categoria. Então, arara das blusas, em cima manga curta, embaixo regata. Arara de 2 alturas. Nesse formato aqui, mais uma vez, é um formato de loja mais popular. Você não acaba influenciando o cliente a levar, por exemplo, um shorts, uma calça, porque você não tá mostrando. Aí você vai ficar correndo dentro da loja, né? Feito uma perdida, e se você estiver atendendo várias pessoas ao mesmo tempo, você não consegue influenciar elas nessa questão de montar os looks para ela na hora do atendimento. Não dá tempo, gente. Se você estiver atendendo 2, 3 clientes, você não consegue ficar mostrando para ele e sugerindo looks durante o atendimento. Não dá tempo. Então, esse formato de exposição, ele é mais prático, sim. Como a gente já comentou, se for para algo relacionado a uma promoção, beleza, ele funciona, mas ele, em tese, não encanta o consumidor. Ele não aumenta o seu ticket médio, porque você vai levar muito mais tempo e gastar muito mais energia para convencer o teu consumidor a comprar mais do que um produto, a levar, por exemplo, uma parte de baixo, um acessório que complemente esse look. Porém, contudo, todavia, a gente consegue mudar.
Percebam que aqui a gente continuou nessa separação de regata na parte de baixo e manga curta na parte de cima. O que a gente fez aqui? A gente deu uma separada na questão das cores e entre os blocos das blusas, a gente colocou blocos de parte de baixo, que seria o que? Parte de baixo? Shorts. Nesse caso, a gente montou a arara só com shorts e blusas. Então, eu tirei o excesso que eu tinha de blusas da imagem anterior. A gente tirou o excesso de blusas, elas foram distribuídas em outras araras. E a gente incluiu aqui alguns blocos de shorts entre essas blusas. Por quê? Para fazer essa venda casada. De certa forma, a gente não mudou tanto do que estava antes, mas o comportamento do cliente do atendimento aqui é completamente diferente. Percebam que aqui na ponta eu montei até um look com shorts e uma blusa, e a separação aqui, ela mais ou menos foi feita por estilo de blusa. Então, na parte da frente eu tenho blusas mais cropped, mais curtinhas. Então, se o cliente chega falando, eu gostaria de uma blusa, eu gosto de blusa mais curta, eu queria blusa no branco, já tá nesse bloco, não dificulta tanto o atendimento de vocês. Na sequência eu tenho outro tipo de blusa, no final outro tipo de blusa. Embaixo eu tenho mais modelos de regata, mas ainda assim eu trago as opções de shorts que combinam. Então dentro dessa arara, por mais que ela seja simples, que a gente só tenha alguns shorts e as blusas que a gente tinha antes, eu já tô influenciando o cliente a levar mais do que um produto. Nesse caso aqui, a gente não montou tantas opções de looks, até porque não tinha tantos cabides de corpinho. Mas se tivesse, eu teria montado mais opções de looks para o cliente, entende? Então, aqui a gente poderia, inclusive, ter virado um look frontal aqui, mostrando esse look que tá no verde, poderia ter virado como um look frontal, para atrair o olhar do consumidor. Então, deixa de ser uma arara de 2 alturas, separada por categoria, e passa a ser uma arara que ainda é de 2 alturas, que ainda tem, né, a maior parte da arara ali por blusas, mas oferecendo para o cliente já uma sugestão de uso. Então, aqui a gente está trabalhando, vocês percebem o bloco das cores. Eu tenho a grade ali dos shorts no verde, do verde Tiffany no meio, do azul do lado. Que essa questão dos blocos eu explico melhor na aula de coordenação de cores, de combinação de cores e de coordenação de produto, tá, gente? Porque aí realmente é uma questão de estratégia, é um passo a passo de montagem que não tem como a gente vir falar sobre isso dentro de uma live. Mas para vocês terem noção que, se vocês olham hoje para a loja de vocês e falam, meu Deus, eu tenho que organizar essa loja, e vocês acham que não dá para fazer por causa do mobiliário, porque o meu produto, porque isso, porque aquilo, eu não quero mais ouvir desculpa, tá? Porque eu tô provando para vocês aqui que isso é possível. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas imagens aqui para mostrar para vocês de araras pra gente combinar. Ai, tenho sim. Gente, eu tenho muito antes e depois pra mostrar pra vocês. Por exemplo. Gente, assim, nesse caso aqui, não é uma loja que vende produto com ticket baixo. Mas aí eu pergunto pra vocês, como é que o cliente vai se encantar com um produto dentro disso tudo? Não tá nem separado por cor, pra pelo menos dar um alívio visual, né? Tá tudo misturado e a gente consegue perceber, quem trabalha no varejo, né? Quem é VM ou quem é vendedor, enfim, você consegue perceber que tem produto bom ali no meio. Você consegue perceber que tem produto bonito, que tem produto com muito potencial dentro dessa arara. Só que a loja está sendo o quê? Um depósito de mercadoria. Eu pego tudo que eu tenho de blusa, eu coloco nessa arara e aí, como eu falei, a gente reza pra vender. Aí, vocês vêm me falar assim, ai, mas é que tá difícil o varejo, mas é que isso, mas é que aquilo. Gente, dá uma olhadinha pra dentro da loja de vocês. Dá uma olhadinha como tu tá expondo o teu produto. Se você tá se diferenciando da concorrência. Porque realmente, se você tá fazendo isso daqui dentro da tua loja, fica bem difícil te ajudar. Fica. Gente, a gente tem que ser sincero aqui. Eu sou muito delicada pra falar com vocês, né? Eu não sou tão dura assim, mas algumas verdades a gente tem que dizer. Se você tá fazendo isso daqui dentro da sua loja, fica difícil te ajudar a vender. Fica complicado te ajudar a vender nesse formato, tá? Mas aí vocês vão falar, meu Deus, Gisele, mas eu não sei por onde eu começo. Começa contratando um VM, tá? Começa contratando a minha aula de R$197, que você já dá um jeito nisso tudo. E aí você consegue deixar a sua loja assim, tá? A imagem tá torta, ela tá me dando um tique, mas ignorem. Mesma loja, mesmo mobiliário, mesmos produtos. O que a gente tem aqui? Visual merchandising.
técnica, estratégia. O que a gente está trabalhando aqui? Separação de cores, opções de look, então não é mais só a arara das blusas, embora a gente tenha a maior parte de blusa, mas a gente tem sim aqui embaixo, ó, opções de parte de baixo, de saias e shorts que combinam. A gente trabalha um look frontal para o cliente, a gente está trabalhando acessórios. Então, às vezes, gente, às vezes não, né? Tipo, 90% das vezes, vocês não estão conseguindo vender porque vocês não estão fazendo uma exposição adequada. De certa forma, vocês estão fazendo uma exposição preguiçosa, de simplesmente pegar o que eu tenho de calça e colocar na arara, simplesmente pegar o que eu tenho de blusa e colocar na arara. Por isso que o nome da live já é Pare de separar os seus produtos apenas por categoria, porque isso vai estar atrapalhando vocês. Isso daqui não influencia vocês a venderem mais, não influencia vocês a se diferenciarem da concorrência, não influencia na decisão de compra do cliente, não faz vocês aumentarem ticket médio. Tudo isso atrapalha as vendas de vocês, separar o produto simplesmente por categoria. Gisele, mas eu não consigo dentro da minha loja trabalhar a loja inteira nesse formato que você está mostrando. Tudo bem, se você nunca fez nesse formato, realmente tem que começar aos poucos. E aí o que você pode fazer? Trabalhar uma arara dentro da sua loja. Escolhe uma arara que tem uma boa visibilidade, mais na entrada da loja, próximo do provador, próximo do caixa, que geralmente são áreas quentes, onde a gente tem uma grande circulação de clientes, e faz essa proposta. Mescla um pouco mais as categorias, monta looks para o teu cliente e anota a diferença que você vai ter. Anota quantas peças daquela arara foram vendidas, quantos clientes chegaram e se direcionaram para aquela arara, faz essa métrica, porque eu garanto para vocês que funciona. Tem lojas que se trabalham, né, com um produto um pouco mais popular, a gente não vai fazer essa coordenação da loja inteira, realmente. Mas a gente vai ter pontos onde a gente vai trabalhar produtos do nosso estoque que a gente quer vender, que a gente quer movimentar. E a gente vai fazer essa exposição diferente, porque não é só uma questão visual, gente. É realmente uma questão de técnica, de estratégia, de giro de estoque que vai encantar o consumidor e facilitar as vendas de vocês. Por isso que a gente faz. A gente não vai na loja só para deixar a loja de vocês bonita. Claro que ela fica bonita, né? Claro que ela fica. Mas não é só para isso. O nosso foco principal é realmente fazer vocês venderem de uma maneira mais facilitada e principalmente posicionar a marca, a loja de vocês na mente do cliente, para que esse cliente continue retornando para a loja de vocês, para que daqui 5, 10 anos vocês estejam crescendo dentro do varejo e não sendo mais uma loja que fecha porque ficou parada no tempo, no formato de exposição que não se utiliza mais, tá? Até mesmo lojas de departamento a gente tem hoje uma exposição diferenciada. Então não é porque a gente trabalha em lojas, né, populares, enfim, que a gente não vai fazer essa separação, essa mescla de produtos. Então, existem formatos diferentes. Até tem um exemplo de um cliente que eu atendi, que era a Hering, que eles fazem isso. Então, a gente analisa essas marcas grandes e a gente fala assim, porque eles trabalham nesse formato, isso daí é só para marca grande. Mas a gente tem que pensar o seguinte, se essas marcas que são grandes no mercado, que fazem sucesso, que faturam bilhões, elas estão fazendo dessa maneira? Será que não tem um motivo? Será que elas não testaram? Será que elas não validaram? Será que a gente não pode pegar essa técnica que elas estão utilizando e adaptar para nossa loja? Mas a minha loja é numa cidade que não tem 20 mil habitantes. Não interessa. Não interessa. Dá pra fazer? A gente tem que começar a olhar isso e, gente, olhar para coisas da nossa realidade, tá? A gente tá falando de lojas que atendem no Brasil, que atendem em cidades que a gente mora. Porque a gente ficar buscando referência só de lojas na Europa, o encantamento Disney, gente, vamos voltar para nossa realidade, pelo amor de Deus, tá? O que as marcas brasileiras, as marcas dentro do nosso país estão fazendo e que estão tendo resultado? Aqui no caso, é uma loja padrão Hering e o que a gente tem? Separação de produtos por categoria. Sim, dentro de cada bloco é uma categoria, mas a exposição é em grade. Dentro dessa arara, que tem 1,20 m, 1,50 m no máximo, eu não lembro certo agora a medida, mas eu acho que não chega a 2 metros, tá, gente? A gente tá oferecendo pro cliente jaqueta, camiseta, calça jeans,
duas polos diferentes, a gente tem ela em duas tonalidades diferentes, né? A variação de cor. Suéter. Na parte de cima ali dobrada, eu tenho outro modelo de calça jeans, que não é o que tá exposto embaixo. Mais 3 modelos diferentes de camiseta na prateleira. Ou seja, o homem que chega nessa área aqui, ele tem pelo menos uns 6, 7 looks, 8 diferentes para ele combinar. Ele tem uma variedade de categorias de produto em que ele monta as composições, vai pro provador, se deu certo o show, ele vai embora. Em 15, 20 minutos ele faz a compra dele. E principalmente quem vende produto masculino tem que pensar nessa praticidade, porque o homem é muito mais prático nas compras do que as mulheres. As mulheres geralmente vão olhar com mais cautela, vão olhar a loja toda, enfim. Já no caso masculino, a gente tem que ser mais prático. Nesse caso aqui, a separação ela tá por bloco de categoria, então eu tenho o bloco da jaqueta, o bloco da camiseta, o bloco da calça, que se complementam. Nesse espacinho aqui de 60 centímetros mais ou menos, o cliente já tem um look, a camiseta com a jaqueta e a calça. Se ele não gosta da camiseta vermelha, na parte de cima eu tenho camisetas pretas para combinarem. Se ele não gosta dessa calça ali que é mais skinny, eu tenho na parte de cima a calça reta dobrada para ele. Se tiver muito frio, ele pode usar o suéter que tá ali do lado. Se ele não gosta de camiseta, ele tem a sugestão de camisa polo. A gente não dá tempo pro cliente pensar, a gente bombardeia ele em uma arara de 1,5 m com uma coleção completa. E aí a gente se pergunta, nossa, mas por que a Hering trabalha nesse formato? Porque funciona. E aí o cliente de vocês, nesse caso, ele chega nessas lojas de departamento, nessas lojas que trabalham com a exposição em grade, e ele escolhe o tamanho dele e ele consegue comprar sozinho e vai pro provador. E aí você acha que na sua loja não vai funcionar. Tudo é uma adaptação do cliente. É como uma escola, a gente ensina o cliente como comprar. Mas se ele compra nessas lojas de departamento nesse formato, ele compra na sua loja também. Então eu vejo muita gente tendo esse medo de misturar as categorias por falar, ai, mas aqui não funciona. Mas você testou por quanto tempo? Se você mudou só um dia e achou que isso não funciona, achou difícil, que a maioria das vezes é mais você que tá achando difícil do que o cliente, realmente não dá, gente. Leva um tempo de adaptação, mas é como eu disse pra vocês, em 1,5 m a gente tá oferecendo pro cliente 7, 8 looks diferentes que ele pode combinar, mesclando as categorias. Então, é muito mais fácil você influenciar o teu consumidor a levar mais produtos numa arara bem coordenada. Lógico que, percebam, né? A gente não vai conseguir aqui trabalhar todas as cores que você tem dentro da sua loja, todos os produtos. E aí, é algo que a gente bate muito forte dentro da aula de coordenação de produto e dentro do curso completo de VM. Curadoria. Você vai ter que selecionar o que você vai mostrar. Você não vai conseguir mostrar teu estoque inteiro dentro de loja e querer que isso fique bonito, gente. Querer que isso funcione. Você vai ter que selecionar. Então, é por isso que a cada 15 dias, pelo menos, a gente faz um giro de mercadoria dentro de loja. Pra gente poder trazer essa novidade pro cliente e poder mostrar produtos diferentes. Porque se você vai querer expor tudo, porque você acha tudo bonito dentro de loja, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Que eu tinha mostrado pra vocês antes. Tudo é lindo, eu não quero guardar nada, quero deixar tudo exposto porque tudo é maravilhoso. E aí eu pergunto pra vocês, essa exposição parece maravilhosa? Parece bonita? Encanta o cliente? Não. Por quê? Eu tô querendo mostrar tudo, porque tudo é bonito, mas tudo tem a sua vez também. Então é melhor vocês selecionarem uma parcela do estoque de vocês para mostrar para o cliente, vender esse produto, criar um novo VM e fazendo esse giro de estoque, do que vocês quererem deixar tudo exposto dentro de loja, porque tudo é bonito, mas quando esse tudo que é bonito fica junto, ele não fica bonito. E aí a gente já começa quebrando o básico do VM, que é o visual. O visual tem que encantar, e aí a gente entra com estratégia. Mas se já no primeiro ponto do visual não encanta o cliente, não tem milagre. Não tem milagre. Aí vocês sofrem para vender porque tem vários produtos bonitos dentro de loja que vocês não entendem até hoje como que ele não foi vendido. Talvez é por isso, porque a exposição que você está fazendo ela não está adequada. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui também, é uma arara um pouco mais longa, também no formato de cremalheira, né, igual o formato de Hering. O que a gente consegue fazer? E vai dando sugestão para o cliente de combinar as cores, né? De combinar também as categorias. Então, o cliente que quer algo mais casual, eu tenho um short de moletom, que pode combinar com aquele boné. Então, eu já trago o acessório junto para essa arara.
Ou ele pode combinar com os shorts jeans que a gente tinha aqui, ele pode combinar com as calças, que eu tinha 2 modelos e 2 tonalidades diferentes de calças expostas. Eu tinha também modelos diferentes de camiseta, de polo. Então, eu vou dando para o cliente sugestões que ele pode utilizar. A sua loja deixa de ser uma loja que só vende mercadoria e ela começa a ser uma loja que vende informação de moda, que dá essa sugestão para o consumidor. E ele percebe essa diferença, tanto na exposição de produto, quanto nessa troca, né, nesse valor que você está agregando para ele. Ele entende que ele vai investir, às vezes, um pouco mais alto num produto, mas ele sai de lá confiante que você sabe, né, sobre moda, que você está influenciando ele a se vestir bem. Aí ele compra esse produto confiante de que ele vai estar bem vestido, que ele não precisa pensar, que você não demora para dar sugestões para ele, porque isso já está pronto dentro da sua loja, tá? Então, esse mesclar categorias, né, esses estilos diferentes de produto, ele funciona, gente, para qualquer tipo de loja. A questão é que a gente vai adaptar conforme o seu mobiliário. Às vezes a gente não vai fazer na loja toda, a gente vai fazer em pontos específicos, mas que dá pra gente trabalhar, dá sim, pra gente fazer essa combinação diferente de produtos. Porque, como a gente vinha falando desde o início, separar só o produto por categoria, ele não influencia na compra do consumidor. Então, o que vai acontecer é isso. O cliente vai ir para comprar camiseta, ele vai comprar camiseta. Para você fazer ele levar uma calça, levar um cinto, levar uma outra peça, você vai ter que gastar muito mais de argumento de venda. Então, entendam essa coordenação de arara como uma estratégia para vocês realmente agregarem na venda de vocês. E aí, se vocês estão pensando, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso dentro de loja? É para isso que eu tenho meus treinamentos, para ensinar vocês a como fazer, porque realmente tem um passo a passo, tem técnica, e vocês conseguem sim adequar isso dentro de loja. Então, quando a gente faz essa mescla de categorias, o que a gente consegue fazer? A gente cria uma exposição de produto muito mais interessante para o cliente, muito mais intuitiva, ele entende que você está dando sugestões para ele, porque você cria uma mini coleção dentro dessa arara. Você oferece, além de produtos, uma informação de moda, você está ensinando o teu consumidor a como usar isso. E ele dá muito valor para isso, porque está mostrando que você valoriza o valor que ele está pagando por esse produto. Ele fala, não, eu estou pagando, sei lá, 200, 300 reais aqui nessa compra, mas eu já aprendi com essa equipe, com essa loja, que eu posso combinar com várias outras peças que eu tenho lá em casa. Então, vale o valor que eu estou investindo. A pessoa não está simplesmente me empurrando mercadoria, ela está realmente preocupada em me ensinar a como usar esse produto. E aí a gente falou da parte dos acessórios, que geralmente vocês esquecem, que os acessórios ficam num lugar separado da loja, né? O lugar dos cintos, o lugar das bolsas, o lugar dos bonés, o lugar das meias. E aí a gente tem que entender que os acessórios, gente, eles são muito interessantes para a gente aumentar o ticket médio, que é o que a gente fala, né, de ter o cross merchandising, que é essa venda casada. Então, como que a gente faz o cliente levar mais produtos, ele aumentar o valor de compra dele com pequenas mercadorias, trazendo um pouco desses acessórios para dentro das araras? Às vezes a gente deixa um único setor para deixar o boné, para deixar o cinto, mas a gente consegue em alguns pontos da arara trazer essa mercadoria para lembrar o cliente que você tem esse produto. Às vezes é uma calça que ela não veio com um cinto, então você vai lá e coloca um cinto. É um look frontal bonito, interessante, ou na ponta da arara, traz uma bolsa e coloca uma bolsa. Ah, é uma camisa que a gente usa fechado, mas em um look ali a gente consegue deixar ela aberta com uma outra peça por baixo. Então você vai oferecendo para o teu consumidor outras sugestões para já ir aumentando o teu ticket. Eu sempre uso a referência de mercado, de caixa de mercado. Gente, aquelas balinhas no final, elas não estão ali à toa. Aquele queijo pendurado no setor das massas não está lá à toa. Ele está lá para lembrar o consumidor e para fazer a venda casada. Porque se cada cliente vai incluindo 4 ou 5 reais desses produtos na venda dele, vai aumentando o ticket médio, vai aumentando a quantidade de produtos que são vendidos por atendimento. Então, muitas vezes, vocês estão perdendo a oportunidade de vender mais, primeiro, por estar no formato de exposição completamente ultrapassado e que não influencia o cliente a levar mais. Segundo, por estar olhando muito mais fora o que o concorrente está fazendo do que olhando a oportunidade que vocês têm dentro de loja. Por querer expor tudo ao mesmo tempo ao invés de selecionar. Tá faltando estratégia e tá faltando conhecimento. Você não precisa investir no mobiliário XY, no manequim XYZ, no cabide. Não, gente, vocês precisam investir em conhecimento e entender essas técnicas que a gente está falando aqui.
Com isso daqui em mãos, vocês estão munidos para fazer o produto que vocês já têm brilhar dentro de loja e ter uma venda muito mais fácil. Fazer esse dinheiro que eu falo que tá parado às vezes no estoque de vocês, retornar pro caixa, sem vocês terem que ficar comprando mais mercadoria. Que aí cai naquele erro de achar que o cliente quer novidade e ficar comprando mercadoria o tempo todo. Ele quer que você crie novidade com o que você já tem. Se você faz uma boa exposição de VM, cria uma arara bem coordenada, eu quero ver o cliente não se encantar. É igual aquela que tá que eu mostrei pra vocês que tá com o cinza e o vermelho. Eu duvido você fazer uma transformação daquela na sua loja e o cliente não se encantar e você não vender produto naquela arara. Eu boto meu nome em jogo, gente, porque eu vivo isso todo dia dentro de loja. Eu vivo isso quando eu realizo os VMs e quando os meus alunos aplicam as técnicas dentro de loja. E aí, se você às vezes é de outra cidade e fala, ai não, mas eu não consigo fazer isso, eu não vou aprender a fazer sozinho. Vai, porque eu tenho cliente espalhado no Brasil inteiro, já inaugurei loja no Rio Grande do Sul, já estou inaugurando loja em Tamandaré, em Pernambuco, essa semana, que inclusive a Rayane estava aqui na loja, e a gente está fazendo tudo online, porque, gente, é técnica, é processo, é estratégia. E eu ensino isso para vocês, o passo a passo, de como vocês aprenderem, entender primeiramente o estilo da sua loja, como a gente vai fazer a montagem da arara, o processo da montagem, quais produtos, como selecionar as cores, quais as cores que combinam, como a gente fazer essa sugestão de look para o cliente, como trabalhar os blocos das categorias, os blocos das cores. Vocês tendo essa informação em mãos, vocês conseguem montar a arara. É que hoje, como vocês não têm esse conhecimento, vocês olham para a arara e é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Os meus alunos, tem aluno meu, gente, que monta VM impecável, que investiu 197 numa aula minha de coordenação de arara e nunca mais precisou se preocupar. Que facilita nas compras, que facilita na montagem de arara, de vitrine. E aí, toda vez que tem dúvida, que tá montando arara ou qualquer coisa, manda uma mensagem pra mim no WhatsApp e eu auxilio no online. Então, assim, gente, vocês estão perdendo tempo, tá? Porque com o valor de um produto da loja de vocês, vocês conseguem transformar a loja inteira. O que falta pra vocês é esse conhecimento que eu passo no treinamento, tá? O lojista vai ao showroom na compra e é encantado pela coordenação de produto, compra dessa forma e quando chega a hora de vender, ele desmembra todas as combinações possíveis separando as peças. Ayrton sempre assim, ó, cirúrgico, gente, cirúrgico, é exatamente isso. Porque eu já montei várias vezes VM para showroom, onde o lojista vai comprar, e eu percebo o encantamento deles com a coleção. Eu vejo ele comprando os looks completos que a gente montou, toda a proposta da coleção, mas realmente, quando chega em loja, vira um Deus nos acuda, porque ele divide tudo aquilo, aí ele mistura com várias outras coleções, porque geralmente a loja é multimarcas, e aquele brilho que ele viu naquele produto na hora do showroom, ele se perde. Não é que o produto deixou de ser bonito, que ele não tem mais o valor que você viu, você mesmo se questiona e fala, meu Deus, por que eu comprei essa peça? Você comprou porque ela estava num contexto, porque ela foi montada de uma maneira estratégica, para você se encantar, só que na sua loja você não tá fazendo isso com ela, porque, mais uma vez, você não tem conhecimento para fazer isso. A ideia de facilitar para o cliente é uma ilusão. O cliente hoje quer praticidade e agilidade, portanto, chama a Gi, muda esse contexto, exatamente, Ayrton. Chama o Ayrton, chama a Gisele, que a gente resolve o problema de vocês dentro de loja. E quem mora, como eu tava falando, né, antes, quem mora em outro estado, outra cidade, realmente às vezes não pode nesse momento fazer um investimento de ter a gente no presencial, saiba que, gente, pelo online a gente consegue fazer, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho em dizer que o suporte que eu dou para os meus alunos, para os meus clientes no online, ele é muito bom sim, a gente desenha, eu mando foto, mando referência, se for preciso a gente faz aqui, ó, videochamada, você me mostra a sua área e a gente vai coordenando, a gente dá um jeito de você aplicar as técnicas dentro de loja. Mas tendo o processo das técnicas, gente, não tem como vocês não conseguirem executar isso dentro de loja. Porque é um processo. Quando vocês entendem qual que é o caminho que a gente segue para montar uma arara bem coordenada, um caminho não só o visual, né, de deixar a arara bonita, de trabalhar o movimento, os blocos das cores, mas realmente a parte estratégica, vocês, assim, ó,
a cabeça de vocês explode. Vocês vão ver que vocês conseguem transformar a loja de vocês, ter uma loja muito mais atraente, ter uma loja bonita, uma loja estratégica que vende com mais facilidade, que esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo dentro de loja é que vocês aumentem o ticket médio de vocês. Então, se hoje o cliente está levando em média ali R$150, a gente consegue aumentar esse ticket para 180, R$200, 250. A gente consegue fazer o cliente levar mais do que um produto por atendimento, aumentar isso também, agregando acessórios, várias técnicas. A gente oferece para o cliente uma experiência de compra, porque é muito mais interessante ele estar dentro de uma loja que é bem organizada, que é pensada para facilitar a vida dele, uma loja que encanta, uma loja que é confortável de ficar, e não aquela loja poluída, abarrotada de produto, que ele não consegue nem tirar um cabide sem cair 3, 4, porque aí vocês entram nessa ilusão de que eu preciso mostrar tudo que eu tenho, porque tudo é bonito, porque eu preciso vender. É um desespero de vocês em vender, e aí vocês querem sobrecarregar a loja. E a gente já falou disso em outra live sobre capacidade de exposição. Se você não assistiu, procura aí no Instagram, no YouTube, tem a live de capacidade de exposição. Quantos produtos cabem na sua loja, tá? Para você entender isso, que a gente tem que respeitar isso para ter esse conforto também do cliente na hora da compra. E o nosso objetivo é esse, gente, é realmente ser uma ferramenta dentro de loja para facilitar o dia a dia de vocês e do cliente, para que vocês criem um processo de compra, de vendas, de atendimento muito mais fácil, muito mais interessante e que permita que a loja de vocês viva por muito tempo, que não seja uma loja que daqui a pouco esteja abarrotada de produto com as vendas baixas e precise fechar, ou precise viver de promoção, que é o que a gente está vendo muito no varejo. A gente sabe que o varejo não passa por bons momentos, isso não é recente. A gente sabe que é difícil sim se manter no varejo, até porque, né, gente, nunca foi fácil o varejo. Quem trabalha no varejo, quem trabalha com loja, sabe que é isso, gente, são altos e baixos. Mas o que diferencia uma loja que continua crescendo e uma loja que para no tempo? É justamente isso, é você não se atualizar sobre o que está acontecendo. O que a gente está falando de visual merchandising, por mais que pareça algo recente, não é, gente. Existem marcas aplicando VM há muitos anos e tendo retorno e cada vez melhorando seus processos de compra, de venda, de atendimento, desse encantamento do consumidor. Mas a maioria das lojas, né, estão aí paradas no tempo achando que eu só penduro meu produto na arara e eu faço uma dancinha no TikTok e eu vou vender. Não vai. Então, gente, essa é a questão que a gente tem hoje para falar com vocês a respeito disso. Se hoje na sua loja vocês estão simplesmente separando o seu produto por categoria, começa a ter araras dentro de loja em que você começa a mesclar esses produtos, tá? Porque isso realmente vai trazer retorno para vocês. Esse formato de exposição, ele não influencia a venda de vocês, tá? Ele pode ser mais fácil, ele pode ser mais prático, mas ele não influencia o cliente. E esse público que a gente está tendo agora, que está vindo dessa geração mais nova, ele não se sente atraído. Pode ser que o público mais antigo tá acostumado com esse formato de exposição e ele continua comprando, mas a pergunta sempre é, até quando? Porque ele também se encanta com um formato de exposição interessante, diferente, um formato estratégico. Então, gente, a gente precisa largar a mão de ter preguiça de mudar, de ter essa resistência e entender que o varejo é constante movimento. Se você quer ficar parado no tempo, saiba que daqui a pouco a sua loja está fechando. Não tem outro caminho, não tem dizer que você vai continuar fazendo sempre da mesma maneira e isso vai funcionar. Não vai. Sobrevive quem se adapta melhor dentro do varejo. E o visual merchandising permite isso para vocês, permite vocês trabalharem o estoque de vocês o tempo todo de uma maneira diferente, inteligente, analisar os dados de vendas para que vocês possam se manter no mercado por muito mais tempo e não só se manter, crescer, tá? Porque eu tenho clientes crescendo 30%, 40% investindo em visual merchandising e como eu disse para vocês, com o conhecimento que eu passo em uma aula de R$197. Se vocês me falarem que hoje vocês têm dó de investir R$197 para a loja de vocês crescer 30%, 40%, vocês me poupem, tá? Por favor. O mindset deve ser, se a vitrine, quem tem uma metragem pequena, tem uma produtividade em função da diversidade organizada no espaço, por que dentro da loja os produtos não podem se combinarem nas exposições? Vamos pensar fora da caixinha. Gente, eu amo a Ayrton. A Ayrton é assim, ó. É exatamente isso, gente. Traduzindo aí pra vocês.
Se na vitrine a gente mescla a categoria de produto, a gente monta a opção de look, a gente leva acessórios e vende super bem, que todo mundo fica fissurado em montar uma vitrine bacana, por que a gente não faz isso dentro de loja? Por que a gente não monta para o cliente mini vitrines em cada arara, mini coleções prontas para ele? Por que a gente não está usando essa estratégia inteligente da vitrine